Olá, pessoas! Então vamos finalmente conversar sobre as leituras de julho. Me deu um branco. E, né, como eu disse, esse mês eu fiz separado as novidades, o que chegou, o unboxing, enfim, que é um vídeo que já saiu. E esse vai ser só das leituras. Já tem alguma coisa no blog, não tem tudo, porque o computador que eu uso para escrever no blog é um computador que funciona a cera de vela, mais ou menos. E ele tem mais liberdade de expressão do que o povo desse país. Então ele conecta a internet quando ele quer. Então o que eu consegui tem postagem lá. O que eu não consegui não tem. Enfim. O primeiro livro concluído em julho foi o livro de junho do Desafio MSL, que foi O Condenado, do Graham Greene. Esse já tem opinião lá no blog. Ah, é o que eu menos gostei do. Não. É o segundo que eu menos gostei do Graham Greene até hoje. Ele só ganha do Americano Tranquilo, dos quatro que eu li. Mas é muito bom. Aqui a gente vai conhecer o Pink, que ele é um guri de 17 anos ali, que se acha o maioral, ele meio que comanda uma gangue ali, e, e ele fica tentando se provar o tempo todo, mas muitas tretas acontecem aqui. É um livro sobre amadurecimento, é um livro sobre viver de aparências e tentar passar, sabe, tentar ser o que você não é e tentar fazer com que os outros acreditem nisso. Gostei bastante. Aí depois dele eu reli o A Improvável Jornada de Harold Fry, da Rachel Joyce, que é um dos meus livros favoritos. Eu li para uma brincadeira de livro viajante que eu vou fazer com o pessoal. E daí eu não tô com o livro aqui porque, né, eu já mandei. E daí já tem postagem sobre ele lá no blog, mas postagem antiga, da primeira vez que eu li. Aí quando ele chegar eu falo, quando ele voltar pra mim, eu falo mais um pouco sobre como foi a experiência e tal. Mas A Improvável Jornada de Harold Fry é aquele livro bacana do senhorzinho que sai pra colocar uma carta no correio e resolve andar de uma ponta a outra da Inglaterra sem nenhum preparo e tudo. É incrível, é ótimo. Outro que também já tem postagem lá no blog é o Saco de Ossos, do Stephen King. Ah, acho que foi o maior livro desse mês. E é Stephen King, né? Então, apesar de ser muito diferente por boa parte aqui, não parecer Stephen King por boa parte do livro, não foge muito do lugar comum, né? Que o lugar comum são sempre coisas diferentes, no caso. Mas aqui a gente vai ter um escritor que perde a esposa dele e daí, depois de 4 anos de um luto intenso ali, ele volta para uma casa no lago que eles tinham e lá começa a acontecer umas tretas ali, porque a casa é meio mal assombrada, tem uma espécie de maldição naquele vilarejo e ele vai conhecer uma mulher e a filhinha dela que meio que estão lutando sozinhas contra os ricos e poderosos daquele lugar lá. Bem bacana, gostei bastante. Aí depois dele eu li o Porco Espinho, do Julian Barnes. Foi a última postagem do blog. Ah, eu gostei bastante, inclusive. Foi o meu livro de desempate, né? Que eu li o Sentido de um Fim e adorei. É um dos meus livros favoritos da vida. E li Altos Voos e Quedas Livres, que eu achei um porre. Esse daqui, inclusive, é um livro que eu mostro no vídeo anterior, porque ele chegou esse mês e eu já li. Ele é finíssimo, né? E ele é o julgamento de um ditador comunista deposto. Então, vai ter essa questão política no livro, que vai ser basicamente mostrando as convicções dos dois lados, sabe? Convicções muitas vezes inabaláveis, mas que ambos os lados, ambos os extremos são iguais, na verdade, né? Uh, o espectro político ele é como se fosse um círculo, então os extremos se encontram sendo iguais, mas aqui a gente vai ver que eles acreditam piamente no que acreditam e nem que tenham que trair o que acreditam para defender o que acreditam, tá?
É meio paradóxico mesmo, mas é o que mostra aqui. É bem legal. Depois dele eu li o Água Pés, da Jhumpa Lahiri, que esse ainda não tem postagem no blog, que o computador não quis mais conectar à internet nessa altura do campeonato. E Água Pés é o maior livro da Jhumpa que eu já li, dos três que eu li o Xará, gosto pra caramba, li o Intérprete de Males, maravilhoso, e li o Água Pés, que é outro livro que tem uma pegada política em determinado ponto, porque é a história de dois irmãos, principalmente, o Subashi e o... eu esqueci o nome do irmão dele, do mais novo, mas enfim, eles crescem juntos ali em Calcutá, vão pra faculdade juntos, e daí na faculdade eles começam a seguir por caminhos diferentes, digamos assim. Aí o irmão mais novo, que eu não lembro o nome, acaba virando comunista ali. E o irmão mais velho segue a vida dele, né? Vai cuidar da vida dele, ele vai fazer doutorado nos Estados Unidos, enquanto o mais novo tá ali na Índia virando guerrilheiro, explodindo coisa, fazendo atentado, tentando derrubar o sistema à força, matando o povo, enfim, sendo meio terrorista ali. Esse mais novo vai se casar com uma professora ali, meio que contra a vontade dos pais ali, quebrando a tradição dos casamentos arranjados da Índia na época, ali na década de 70, isso mais ou menos. E né, a história vai se desenrolar a partir daí. A partir de antes disso, né? Porque a gente vai acompanhar o crescimento deles, vai acompanhar esse momento até o momento, assim, o grande ápice da história. Eu não sei se seria. Eu não acho que seja um spoiler falar isso, porque acontece até relativamente cedo no livro, né? Mas é quando o irmão mais novo vai ser assassinado. Ele vai ser morto pela polícia, né? Que eles investigam ali quem que é o terrorista que está colocando o caos na cidade. E acabam prendendo o cara e acabam matando ele na frente da esposa grávida, né? Só que ele não sabia que a esposa estava grávida. E aí, em uma reviravolta maluca, o Subashi vai voltar para Calcutá e daí os pais dele vão estar bem ah, amargurados ali com tudo. E vão ser detestáveis os pais dele, inclusive. E ele meio que vai pegar a esposa, a viúva do irmão, e levar com ele para Nova York e vai se casar com ela. E assumir a criança. E daí a gente vai acompanhar essa história até que a criança nasce, a criança cresce, a criança vai dar, né, vai ter todo um rolê ali também, tem toda uma problemática com ela. Acho que, se eu não me engano, a história vai até esse filho da viúva, filho do irmão mais novo, que vai ser assumido pelo irmão mais velho, até essa criança já não ser mais criança, ter ali seus 30, quase 40 anos. Maravilhoso. Como sempre, Jumper tratando bastante sobre a questão do preconceito dos imigrantes, falando bastante sobre essa desconexão dos imigrantes ali, sobre a situação da Índia e sobre como essa saudade de casa ao mesmo tempo que percebe que aquela não é mais a casa. Esse não pertencimento ali dos personagens da Jumpa é ótimo. Adoro. Aí depois eu li o Floresta Noturna, do Charles Frazier, não sei. Ele é um livro mais curto, ele tem aqui 284 páginas. E aqui a gente vai ter a Lucy, nossa protagonista, que ela mora num... É um chalezão ali no meio do mato, mas ele era um hotel que foi desativado e ela foi contratada meio pra ficar ali cuidando, né? Então ela recebia um salário pra ficar ali cuidando. E ela cuidava como se fosse a casa dela. Ela morava lá, né, cuidava do jardim, vivia do que ela colhia ali, mas também ganhava um micro salário, sabe, pra viver ali. Até que o dono da propriedade ali falece e daí até que se resolva as coisas da herança, tudo, ela tá sem receber nada. Tá só ali. E ela vai receber os gêmeos, um casal de gêmeos ali, que são sobrinhos dela. Eles têm seus 6, 7 anos, acho. Não, não me recordo bem. Mas eles têm ali seus 6, 7 anos. E são duas crianças muito esquisitas, na verdade. Porque a irmã dela foi assassinada pelo marido, né? Que não é o pai desses gêmeos. Mas a gente vai acompanhando um capítulo da Lucy e um capítulo do Bud, que é esse padrasto das crianças que matou a mãe deles. Que foi
liberado, foi absolvido por um julgamento bem tendencioso, assim, bem, né, tipo, ninguém se importava e o advogado era bem picareta, então, né, acabaram libertando ele. E ele tá atrás dessas crianças, porque ele deu um golpe ali antes de matar a mulher e conseguiu muito dinheiro. E daí a mulher meio que escondeu, e daí é um dos motivos dele ter matado ela, um dos motivos na cabeça dele. O sino da igreja. Aí ele tá atrás dessas crianças porque ele acredita que o dinheiro tá com essas crianças, né? E como eu disse, essas crianças são muito esquisitas, né? Elas não falam, praticamente. Elas meio que têm uma resistência em comum à dor. Chega até. Tem até umas passagens meio absurdas ali que a gente tem que levar a suspensão da descrença lá pra cima. E elas gostam muito de fogo, né? Então a gente vai ter essas crianças esquisitas que em determinado momento vai ter uns capítulos narrados. Não é pelo ponto de vista delas, né? É um capítulo narrado. É tudo um narrador em terceira pessoa que não faz parte da história per se, assim. Mas ele vai focar um capítulo na Lucy, que é a tia, um capítulo no Bud, que é o padrasto, um capítulo no herdeiro dessa propriedade ali que a Lucy fica. E lá pra frente, mais pro final do livro, vai ter capítulos focados nas crianças também. Antes também, mas lá pro final isso acontece com mais frequência. O narrador vai dar uma mergulhada na mente de cada personagem também, falar um pouco do que estão pensando e tal, mas é todo um narrador em terceira pessoa. Gostei pra caramba, é legal a forma que o autor ele separa, tipo, as crianças, a Lucy, ali o pessoal bonzinho, digamos assim, que não são 100% bonzinhos ali, eles têm suas falhas humanas, e o Bud, que é o suprassumo do lixo humano, né? Tipo, um capítulo termina falando de como a Lucy gosta da natureza, do canto dos pássaros. Inclusive, estão ouvindo os pássaros cantando? Eu acho que estão ali no Purungo. Não estão no Purungo, mas estão ali fora. Ah, então, falando de como a Lucy adora esse convívio com a natureza, o cheiro do campo, dos pinheiros, a luz do sol batendo nas árvores. Aí termina o capítulo, vai para um capítulo do Bud falando como ele odeia os mosquitos, os animais, as cobras e aquele fedor de mato e aqueles bichos fedorentos. É bem escrachado mesmo essa diferenciação de como cada um vê a natureza, sabe? É um livro bastante sobre a natureza também. Esse chalé, eu não sei se eu falei, esse hotel ali onde a Lucy vive, ele meio que fica no meio da mata mesmo, né? E é bem bacana, gostei pra caramba. E o último livro que eu li e concluí foi o Paraíso e o Inferno, do John Kalman Stefansson, que é um livro islandês ali, que na minha cabeça, eu peguei ele pra ler, coloquei ele e a continuação, que é a Tristeza dos Anjos, no Kindle. E na minha cabeça eu tinha visto bem recentemente um vídeo da Tati Felkin falando bem desse livro. E assim, ele não me convenceu muito, pra ser sincero. É a história ali de um cara, de um guri, que ele tem um amigo. Eu já não vou lembrar o nome porque é um livro islandês, né? Então os nomes não são as coisas mais simples do mundo. Mas tem esses dois amigos ali, eles viajam de barco, vivem da pesca e tal, e esse amigo mais velho, é viciado em aqui, ó, Paraíso Perdido do John Milton. Então ele lê, ele relê, e inclusive, de certa forma, é o livro responsável por uma situação que vai levar ele à morte. E daí a gente vai ter o resto do livro com o outro amigo, mais novo, uh, sofrendo a morte desse amigo e fazendo toda uma viagem. É legal, é interessante, mas ele tem umas frases assim. O autor ele coloca muitas frases legenda de Instagram, sabe? Não são. A grande maioria delas não parecem jogadas ali. Elas fazem sentido, elas se encaixam bem na história. Mas uma ou outra ali a gente percebe que ele deu uma forçadinha de barra pra enfiar uma legenda ali no meio. Não sei se eu vou ler a continuação, porque, como eu disse, não é um livro que super me empolgou, assim, e não foi um livro que me pegou. Eu achei que ele apela um pouco pra tentar emocionar a gente, vez ou outra. E daí eu fui ver, né, depois da leitura eu achei meio qualquer coisa, né? Gostei, pero no mucho. E fui ver o que a Tati Felkin tinha falado, que tinha me convencido no meu subconsciente a ler esse livro, né?
E daí eu vi que ela tem realmente um vídeo sobre esse livro, mas muito antigo, e que ela nem fala tão bem assim. Eu não sei da onde que eu tirei na minha cabeça sobre esse livro. Mas enfim. De livro foi isso. Aí, quadrinhos. Eu li o volume 17 de Turma da Mônica Jovem, agora da terceira série, que é o início de um novo arco desse Tretas do Coração aqui, que eu achei que ia ser bem mais chato do que realmente foi, né? Então, no começo, a gente vai ter os casais ali, a, a Denise e o Jeremias, eles estão aqui ó, em Clamado, que é no sul do país, que neva e não sei o que, então a gente sabe que é uma paródia de Gramado, né? Aí eles vão combinar um jantar pra Denise conhecer os pais do Jeremias e tal. Vai ter uma treta envolvendo o Cebola e a Mônica, vai ter uma treta envolvendo a Ana Paula e o Átila, que são os professores lá. Vai ter uma treta envolvendo o Titi e a Aninha, como sempre, né? A Aninha tá com um interesse novo. Aí o Xavier. É Xavier? Eu acho que é Xavier o pai de Xavier. Como é? O Xavier e a Charlene, eles estão separados, né? Então a Charlene tá tentando arrumar uma namorada pro Xavier. O, o Quinzinho e a Magali também estão com seus problemas ali. Vai ter um mal entendido entre o Cebola entre os pais do Cebola ali. A Marina, a Milena e a Cascuda também vão estar com os outros rolos aí. E é basicamente isso, na verdade. Não tem muito. Aí tem daí é das histórias curtas. É uma fração de segundo, que vai ser focado na Milena e na Marina, sobre fotografia e amizade e tal. E anteriormente, que é uma história contada de trás pra frente, sobre o do Contra e a Isa, sobre o namoro deles ali. Principalmente como eles começaram a namorar. Bem legal. O do Contra é meu personagem favorito, né? Então foi legal ver isso. Aí, eu já não lembro o que aconteceu nesse volume 5 de Seven Ghosts, né? Então eu vou ler a sinopse aqui pra ver se refresca a minha mente. Tate é o único sobrevivente da família real do extinto reino de Hags. Ele vai. Lembrei. Lembrei mais ou menos. O Tate tá naquela coisa de ir pro fim do mundo. Eu não lembro o nome do lugar ali que eles chamam de fim do mundo. Uh, pra reencontrar o bispo, reencontrar as memórias dele e tal. E sempre que ele tem um vislumbre ali um ectoplasma do bispo que criou, do padre que criou ele tem uma parte da memória recuperada. Então, ele e o Frau saem do sétimo distrito e vão até o sexto. Acho que é pro sexto mesmo que eles vão, né? Ali eles acabam resgatando um gurizinho que é escravo e que vai seguir viagem com eles, que é o Capela. E chegando lá, eles descobrem que para ir para esse lugar que eles têm que passar pelas 7 God Houses do Império e conseguir os 7 passes ali. Então, acho que a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre o passado do Castor. Do Castor, eu sempre confundo o Castor com o Labrador. Do Castor, e a gente. Daí parece dar a entender que esses bispos ali do mosteiro, que são os espectros, né? O Frau, o Castor e o Labrador, eles na verdade são corpos de pessoas que já morreram. É o que parece. E li o volume 14 do Fairy Tail, que é bem dizer, o final, né? Não terminou realmente a treta lá do Laxus, a bagunça que o Laxus fez na Fairy Tail, mas tá tudo assim caminhando pro fim. Já tá quase todo mundo desacordado, já conseguiram fazer as estátuas das meninas voltarem ao normal. Inclusive, a Mirajane, né? A gente finalmente vê a dita transformação dela aqui. É a primeira vez que a gente vê essa transformação dela. Eu já tinha visto na internet, na verdade. Mas a gente só ouvia falar de todo o poder que ela tinha e não tem mais, porque ela não se transforma mais por causa do trauma lá com a irmã dela. E aqui, quando o Elfman está em perigo, ela acaba se transformando. Então, é isso. A gente vê
a Elsa ganhando de muita gente, o Natsu ganhando, a Lucy ganhando e o Grey perdendo. O Grey, do quarteto ali, o Grey é um dos meus favoritos. Eu gosto muito mais do Grey do que do Natsu, inclusive. Então foi meio frustrante essa parte. Mas, enfim, foi isso. Ali embaixo tem o link do blog, meu link da Amazon, compre por ele, me ajuda pra caramba. O link da minha lista de desejos, caso você queira dar uma olhada e mandar alguma coisa. Como eu disse, o link do blog, o blog da Kelly, o Scooby e o Instagram.